Os irmãos podem assentar-se. Paz do Senhor, irmãos. Bem, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por podermos estar aqui na casa dele, podendo juntos louvar, bendizer o nome do Senhor. Aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelas mídias sociais, de igual forma, que a bênção do Senhor repouse sobre vocês, sobre a sua casa neste momento também. Nós vamos estar fazendo a nossa reflexão na palavra do Senhor e hoje com base no texto, lido anteriormente ali, pelo diácono Luiz, no texto de Mateus, capítulo 9, versos 9 a 13. E aí, o diácono Luiz, ele usou de uma frase, e colocou o tema da reflexão, usou de uma frase, com um alcance, e a gente vai restringir ela um pouquinho, diácono Luiz, porque foi colocado ali no tema, que o tema de hoje, ou o tema da reflexão de hoje, mídia, som, preciso trocar ou não? Tá? Com relação à questão do chiado do microfone, não? Dá uma conferidinha lá. Se precisar trocar o microfone, é só avisar. Foi falado do tema da reflexão, o ganhador de amigos. E aí o diácono Luiz, acrescentou mais uma palavrinha e já foi um alcance mais longe, onde ele falou assim que o grande ganhador de amigos é Jesus. De fato, o grande ganhador de amigos é Jesus. Mas hoje, mais especificamente, a gente vai restringir um pouquinho mais, porque nós vamos falar sobre um dos personagens a qual Jesus vai trabalhar através dele. E isso reflete diretamente nas nossas vidas. Porque do mesmo jeito que Jesus trabalhou na vida desse personagem, ele também quer atuar e trabalhar nas nossas vidas. E o texto sagrado conta a história ali de um personagem chamado Mateus. Esse é o personagem que está lá sendo tratado no Evangelho, depois ele mesmo vai escrever um pouco sobre a sua história, mas esse é o personagem. Mateus, que escreve o Evangelho, ele tem a sua experiência com Jesus. E Mateus trabalhava como cobrador de impostos. Ele era um publicano, trabalhava ali na coletoria, na cidade de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Então, o lugar em que ele estava atuando, o lugar em que ele estava trabalhando, ele era, digamos assim, extremamente movimentado. Tanto das pessoas da região, quanto de pessoas que passavam pela região. E aí, Cafarnaum, ela vai ser um lugar extremamente importante. Ele é um lugar estratégico, inclusive, porque Jesus realiza, assim, passa por ali, realiza algum milagre, e talvez nesse momento em que Jesus está passando por Cafarnaum, realizando algum dos seus milagres, é que isso talvez tenha chamado a atenção de Mateus, porque Jesus chega para Mateus e diz assim: Mateus, vem e segue-me. Talvez Mateus já tivesse ouvido, sim, sobre a história de Jesus, e com certeza, como dissemos, Mateus tivesse já visto alguns dos seus milagres. Porque, segundo a narrativa, e ele mesmo faz questão de fazer isso, e não era comum isto entre os escritos judaicos, Mateus, o texto diz assim, que ele toma a decisão, se levanta e segue Jesus. Então, Mateus é enfático, ele resume, literalmente, ele tomou a decisão para seguir Jesus. Normalmente, no livro de Mateus, nós vamos ver Mateus dando detalhes de algumas coisas, de algumas decisões de algumas pessoas. E no caso dele, não. No caso dele, foi enfático. Tomei a decisão e levantei-me e segui. Então, de certa forma, Mateus reagiu rapidamente à mensagem de Jesus, ao convite de Jesus. E aí, depois da sua decisão, ele rapidamente não perde tempo. Ele começa já a se colocar à disposição de Jesus. E essa vai ser o nosso enfoque, ou este é o nosso enfoque da nossa reflexão de hoje. Se Mateus, após a decisão, de imediato, ele não perde tempo e rapidamente se coloca à disposição de Cristo, o que nós temos feito? Desde o dia em que nós aceitamos a Cristo. Como tem sido a nossa disposição de estar prontos para fazermos algo em favor do nosso Mestre. E aí Mateus é um dos personagens que vai entrar para a história para fazer a diferença na vida de algumas pessoas, porque ele se torna um dos evangelistas, um dos seguidores de Cristo, uma das pessoas que vai realmente entender e compreender a missão maior de Deus,
que é salvar vidas. E aí Mateus vai se tornar um ganhador de amigos. E aí, né, de certa forma, para nós, a gente já começa com a pergunta assim, né? Eu tenho me tornado um ganhador de amigos? Vamos refletir um pouquinho sobre Mateus? Para ganhar os nossos amigos, conforme Mateus, nós precisamos aprender a ser gratos por termos sido salvos por Jesus. E esse é o primeiro passo de Mateus, é a primeira ação de Mateus com relação a isso. O versículo 9, né, do livro de Mateus, ele diz assim que, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Essa observação dele mesmo, do próprio Mateus, revela ali a profissão dele, um cobrador de impostos. E este cobrador de impostos, havia na época dois tipos de impostos a serem cobrados. Um era um imposto que estava lá, vamos assim dizer, do lado de dentro da cidade, onde alguns cobradores ficavam assentados. Outros ficavam justamente próximo aos portos, aonde circulava muita grana, muito dinheiro. E Mateus era um desses, um cobrador de impostos que morava nessa cidade de Cafarnaum, que trabalhava bem próximo do mar, literalmente na beira do porto. Era o lugar de Mateus. O posto fiscal dele era ali. Né? Era localizado num local extremamente estratégico e importante para todos aqueles que chegavam na cidade. E aí, diante de todos os impostos cobrados naquela região ou naquele lugar, principalmente no porto, provavelmente, né, sobre este imposto incidia aquilo que a gente conhece hoje em dia, né, os famosos impostos aos quais pagamos. O imposto do trânsito de mercadoria, que acontecia dentro do Império Romano. Mas, contudo, entretanto, todavia, possivelmente, além deste imposto que Mateus cobrava, como eles não eram fiscalizados, provavelmente, eles tinham a oportunidade, pela ocasião, de extrapolar na cobrança dos impostos. Então, é como se você ou eu quiséssemos, por ventura, né, vamos usar um outro lugar, em vez de usar o porto, né, estacionar o nosso carro, o nosso veículo, numa vaga, e aí está ali, né, uma pessoa que trabalha para a instituição, no caso, né, municipal, e essa pessoa vai ali para cobrar de nós o estacionamento. Ao chegar para pagar o estacionamento, você sabe que o imposto pelo estacionamento custa X reais. E aí aquela pessoa diz, se você quiser ficar aqui, você vai pagar 2x. E aí você tenta argumentar, não, eu vou pagar só X. A pessoa do outro lado que está trabalhando diz, você vai pagar 2x. E ela literalmente fala, se você não pagar 2x, você será multado. O que você faz? Normalmente, pagaríamos 2x. 2 vezes o valor, para não sermos multados. Era isso e muito mais o que Mateus fazia no porto. Além de cobrar os impostos, ele extrapolava na cobrança dos tributos. Sem contar ainda que a cobrança era da mercadoria. Mas como não havia ali fiscalização, eles cobravam pelo, entre aspas, estacionamento dos barcos. Não era preciso pagar para encostar os barcos ou os navios para descarregar ou carregar, mas eles faziam esse tipo de cobrança. Não era necessário cobrar, por exemplo, para permitir que alguém descarregasse ou carregasse o navio, mas entretanto os cobradores de impostos diziam, se você quiser descarregar ou carregar, deixa um troquinho a mais aqui. Ou seja, eles faziam de tudo para tirar, de todas as formas, né, recursos daqueles que estavam ali para fazer seu comércio. Então, todas as bagagens eram inclusive vasculhadas, segundo alguns historiadores. Quando desciam algumas coisas do navio, se havia alguma coisa de interessante para os cobradores de impostos, eles abriam a bagagem e pegavam aquilo que eles queriam. E ninguém podia reclamar, né? Parece que algumas coisas se repetem numa notícia que de vez em quando a gente vê, né? Nos aeroportos, nos
locais de transporte de mercadorias. Parece que as coisas que aconteciam lá naquela época, de vez em quando, a gente vê nos noticiários de hoje em dia. E esse era Mateus. Este era o homem Mateus, o cobrador que aproveitava, o cobrador de impostos, que aproveitava de tudo, né? Além de roubar, de receber os tributos, ainda cobrava impostos, ainda taxava muito mais. Tanto é que a gente consegue perceber que os cobradores de impostos eram abusivos, que o próprio João Batista, na carta do evangelista Lucas, ele descreve uma frase de João Batista, lá em Lucas capítulo 2, verso 13, onde João Batista diz para os cobradores de impostos assim: não cobreis mais do que é prescrito. Então, João Batista é aquele que vem anunciando arrependimento dos pecados, e ele vai contra o excesso de cobrança de impostos já naquela época. Ou seja, essa classe de pessoas, ela, além de ser, né, além de não ser bem vista na sociedade, eram inclusive pessoas do próprio meio. Ou seja, era da própria nacionalidade. Eles escolhiam pessoas da própria região e colocavam essas pessoas nos cargos para cobrar impostos. Ou seja, extorquiam as pessoas, roubavam, defraudavam, e sem contar que eram extremamente espertalhões e oportunistas. Essa era a classe, né, de Mateus. E provavelmente ele tinha muita gente que ele conhecia que fazia o mesmo que ele, e ainda sem contar aqueles que, né, quando se paga um impostozinho, se paga lá, né, uma taxinha extra, né, você vira amigo da pessoa, né? Porque se a pessoa está lá te cobrando uma taxa e você dá lá, né, te cobrando uma propina, e você dá esse valor para essa pessoa, você fica conhecido dela. A pessoa, você conhece o cobrador de impostos, e esse cobrador de impostos, ou essa pessoa que te cobra propina, conhece você. E você começa então a ter um certo relacionamento comercial com essa pessoa. Assim acontecia também com Mateus. Então, para os judeus, né, esses homens que trabalhavam lá, esses publicanos, para eles, para os judeus, isso era sinônimo de pecado e de impureza. Os fariseus, eles diziam que para essa classe de pessoas não existia esperança. E eles afirmavam, inclusive, ainda que os publicanos não tinham direito ao arrependimento. Então, para os judeus, né, os fariseus eram um grupo religioso judaico. Aqueles que se diziam defensores da lei, da palavra de Deus. E para os fariseus, eles diziam assim: esse daí não merece arrependimento. Esse daí não tem arrependimento para ele. Ele já está condenado. Assim era à vista dos religiosos essas pessoas. Então, Mateus, além de ser judeu e publicano, né, imagine o quanto agora ele também era odiado pelos seus. Né? Era um homem desprezado, mas foi este homem desprezado, este homem, que foi alvo dos olhos de Jesus. Foi ele. Jesus, ao passar pela coletoria, Jesus viu e o chamou. Talvez aos nossos olhos, né, isso, e se nós estivéssemos lá na ocasião, talvez nós fôssemos daquelas pessoas que seriam os odiosos, que discordassem de tudo que Mateus fez, e não quiséssemos ver Mateus nem pintado de ouro na nossa frente. Mas Jesus olhou para ele. Do mesmo jeito que um dia, Jesus olhou para mim e para você. Não sei se a gente estava sentado numa coletoria, mas uma coisa é certa. Ele olhou para mim, Jesus olhou para você, Jesus olhou para mim e disse as mesmas palavras: vem, segue-me. Foi exatamente isso que Jesus te disse. E aí nós, naquela ocasião, talvez alguns relutaram mais, outros menos, mas entendemos o chamado. E a gente aceitou. Nós aceitamos seguir Jesus. Aceitamos o desafio de ir com Jesus. E essa atitude,
essa atitude de ir com Jesus, ela precisa trazer uma reflexão em nossos corações. O motivo que o porquê agora eu estou andando com Ele, o porquê agora eu tomo a decisão de andar com Ele. Essa motivação tem que ser a mesma de Mateus. Enquanto as pessoas odiavam Mateus, Jesus olhou com amor para elas, para ele. E ele, ao sentir o amor, ele foi impactado e tomou a decisão de seguir Jesus, em gratidão ao seu coração. As nossas atitudes hoje por seguir a Cristo não pode ser diferente. Nós temos que expressar todos os dias a nossa gratidão por podermos estar seguindo a Cristo. E ninguém que esteja com o coração cheio de gratidão pela salvação, ou seja, se eu estou cheio de gratidão no meu coração, ninguém que está assim com esse tipo de sentimento, não fica sem compartilhar do Evangelho com os perdidos. É impossível. É impossível uma pessoa que está feliz não compartilhar da sua felicidade. É impossível que uma pessoa cheia de gratidão no seu coração e do amor de Deus não faça isso com alguém. A alegria e a gratidão em nosso coração, ela precisa transbordar, amados. E as pessoas precisam ser alvos disso. As pessoas que nós conhecemos precisam ser alvos. E os nossos principais alvos são os nossos amigos. Os nossos amigos precisam experimentar, ou seja, precisa respingar neles a alegria que nós temos de servir a Jesus. E foi essa alegria no coração de Mateus que fez com que ele se mobilizasse. Essa gratidão no coração de Mateus que fez com que ele se mobilizasse para não querer que a salvação ficasse com ele mesmo. Nossa gratidão pela salvação precisa ser um poderoso impulso para alcançar os nossos amigos. Quem são os seus amigos que ainda não reconheceram Jesus como Salvador? Quem são as pessoas com quem você convive e que você conhece que ainda não receberam Jesus como Salvador? Será que a alegria do seu coração por servir a Cristo já respingou nele ou nela? A gratidão no coração nos leva a fazer com que o amor de Jesus seja visto por essas pessoas em nós. Essa foi a primeira atitude de Mateus, para se tornar um ganhador de amigos. Porque logo em seguida, Mateus toma uma atitude, Mateus toma uma decisão. Para ganhar os seus amigos, ele pensou e ele foi criativo em criar algum meio para alcançar esses amigos, para que eles recebessem a salvação também. Na continuação do texto, nós vamos ler que Mateus, ele toma uma atitude de fazer uma reunião na sua casa. Sim, Mateus abre as portas da sua casa para uma refeição. Ele promove um banquete na sua casa. E ao promover o banquete na sua casa, o texto diz lá que não foi um banquete qualquer. No verso 29, algumas traduções diz que Mateus convida os seus amigos e oferece-lhes um rico banquete. Mateus é esperto. Mateus promove algo diferente. E essa ideia da palavra banquete que aparece aqui em Mateus é a mesma utilizada pelo evangelista Lucas no dia, quando uma refeição comum do dia, mas numa refeição especial, a qual Jesus convida as pessoas para participarem de uma festa. Quando Lucas faz alusão a Cristo convidando a gente para participar de um grande banquete, é essa mesma expressão, ou seja, de um momento ou algo especial, que Mateus vai usar. Mateus convida os seus amigos para um momento especial. Não era uma coisa qualquer. Via de regra, quando é que eu e você fazemos um banquete? Quando tem algo especial. Quando tem uma ocasião especial.
Fora isso, as refeições acabam sendo comuns. Mas normalmente o lugar de banquete, ou o momento daquela refeição especial, é uma refeição porque você está feliz ou porque você quer comemorar algo. Porque você está com seu coração cheio de alegria e quer viver aquele tempo de alegria com as pessoas com quem você convidou. Mateus marca um grande banquete e chama os seus amigos. A festa foi na casa dele. Não é difícil imaginar quem é que estava lá. Quem eram os amigos de Mateus? Todas as pessoas a qual ele convivia, todas as pessoas que provavelmente estavam, né, digamos assim, na mesma ideia de Mateus. Os demais cobradores de impostos, os demais, entre aspas, né, ladrões e salteadores da região, que o conheciam muito bem. Os pecadores, chamados pelos fariseus de pecadores, lá estavam, ora à esquerda de Mateus, se divertindo com ele, ora à direita de Mateus, comendo com ele. Mas lá estavam os amigos de Mateus. Mateus foi extremamente feliz, se podemos assim dizer, na ideia de alcançar os seus amigos através de um banquete. Ele foi estratégico, ele foi criativo para alcançar essas pessoas. Porque imagine se ele fala assim: olhe, seguinte, virei crente e vou levar Jesus lá para pregar para vocês. Quero convidar vocês para jantarem na minha casa hoje. Quantos amigos de Mateus vocês acham que iriam? Provavelmente nenhum. Provavelmente. Mateus foi estratégico. Ele convida os seus amigos, convida, obviamente, Jesus. E Jesus, depois, e aí Jesus também, o texto não diz aqui, mas eu estou deduzindo, Jesus estrategicamente chega quando o banquete já está acontecendo. Porque os amigos de Mateus estão lá. O banquete é a estratégia ou o caminho usado por Mateus para que os seus amigos conhecessem Jesus. E isso, amados, nos ensina muito. Quais são os meios que eu e você temos usado para levar Jesus para as pessoas? Será que a gente já quer que elas sejam como nós, da noite para o dia? E fala assim: me tornei cristão, e você também precisa ser? Quando eu digo que ele precisa ser, ou ele, e óbvio que a gente sabe que a pessoa precisa ser, mas quando a gente impõe algo para as pessoas, rapidamente a gente cria uma barreira entre nós e elas, e entre elas e Cristo. Porque se elas não me conhecerem primeiro e elas não conhecerem o que Cristo está fazendo em mim, como é que eu vou conseguir apresentar Jesus para elas? Deus nos tem desafiado e tem sido dias desafiadores para nós apresentarmos Jesus para algumas pessoas, principalmente para os nossos amigos. O nosso desafio é encontrar uma estratégia certa hoje, uma estratégia mais adequada para alcançar os nossos amigos. Afinal de contas, o amigo ou amiga, né, os amigos que fazem parte do Elias e da Adma, não são os mesmos amigos, não são as mesmas pessoas do Paulo, do Marcos Paulo. Não são os mesmos amigos. Os amigos do Marcos não são os mesmos amigos do João e da Lia. Os mesmos amigos do João não são os mesmos amigos do Luiz ou da Sara. As amigas da Sara não são as amigas da Sônia. Cada um de nós temos amigos diferentes. E esses amigos diferentes se comportam de jeito diferente e vão entender a nossa linguagem. Eles vão entender a sua linguagem, porque é você que convive com eles. Mas eles precisam ser alcançados. E Deus vai dar estratégia para você alcançar os seus amigos. Essas estratégias dificilmente, e não que isso não aconteça, vai ser para outra pessoa.
Talvez, se eu conhecer os seus amigos, de repente, com o passar do tempo, Deus dê estratégias para a gente juntos pregar para eles. Mas enquanto eu não conhecer os seus amigos, as estratégias são suas. Deus dá estratégia para você, assim como ele deu para Mateus. Eu e você, talvez, até tenhamos que sim, convidar os nossos amigos para ir à nossa casa. É óbvio que a pergunta é, a nossa casa, e a gente tem preparado ela para receber os nossos amigos não cristãos na nossa casa, no nosso dia a dia, para que nós possamos ter um tempo maior com eles e possamos conversar sobre as rotinas do dia a dia, não num ambiente de trabalho, não num ambiente igreja, não num ambiente dentro do ônibus, não num ambiente de correria, mas sim no momento onde você tem a oportunidade de passar um pouquinho mais de tempo com ele ou com ela, sem a pressa do corre-corre do dia a dia, lá na sua casa, talvez num café, talvez num almoço, talvez num jantar, talvez numa festa de aniversário. Quais são as estratégias que eu e você temos aproveitado para convidar o nosso amigo ou amiga para entrar nas portas da nossa casa? As possibilidades, elas são inúmeras, amados. Uma coisa é certa, nós precisamos de tempo para estar com os nossos amigos e com as nossas amigas não cristãs e não cristãos, para que haja possibilidade real deles serem alcançados. Se você só der bom dia e boa tarde para o seu amigo e não passar tempo com ele, ele não vai conhecer Jesus. Se você der bom dia e boa tarde para sua vizinha e não passar um tempo de conversa com ela, ela não vai conhecer Jesus. É necessário tempo. Nós precisamos muito mais, às vezes até do que um tempo tranquilo de conversa, para entrar nas questões do dia a dia. Porque são nas questões importantes do dia a dia em que nós vamos poder, aos poucos, ter um coração quebrantado para apresentar Jesus para elas. E foi exatamente o que Mateus fez. A lição que Mateus nos dá e deixa para todos nós é que nós precisamos encontrar meios para alcançarmos os nossos amigos. E Mateus ofereceu um banquete. Lembra que agora há pouco eu perguntei quais são os seus amigos não cristãos? O que você vai fazer para chegar até eles? Para conversar com eles, entrar nas dores deles, para depois você dizer que Jesus pode ajudá-los. Para ganhar os nossos amigos, nós precisamos de estratégias, como Mateus fez. E para ganharmos os nossos amigos, nós não podemos destruir vínculos com eles. Porque às vezes algumas pessoas acabam destruindo esses vínculos. Às vezes, pelo fato da pessoa ter recebido Jesus como Salvador da vida dela e ter se tornado cristão, sim, pode acontecer, não é que aconteça, mas pode acontecer desta pessoa literalmente se afastar totalmente dos seus amigos e amigas. E isso não deve e não pode acontecer. As pessoas que foram convidadas ali por Mateus eram publicanos e eram pecadores. O texto diz: Jesus é criticado, inclusive, nesse momento. As pessoas se aproximam ali, os fariseus estão lá e olham para Jesus e diz: mas quem é este que come com publicanos e pecadores? Jesus é questionado. Mateus já tinha aceitado Jesus como Salvador. Ele podia muito bem não ter convidado os publicanos e os pecadores. Ele podia muito bem não ter feito esse convite, mas ele o fez. Então Mateus não quebrou o vínculo. Mateus manteve o vínculo com ele. Então tente imaginar a cena. Jesus e os discípulos entrando lá naquele lugar, naquele banquete, junto com aqueles cidadãos agora, junto com aqueles homens e mulheres. Jesus participa dessa festa. Ele estava lá, no meio daquelas pessoas não religiosas, aos olhos de muitos, crápulas, pessoas
mal vistas por toda a sociedade judaica. Jesus estava lá, no meio deles. Para os fariseus, uma afronta. Censuraram o mestre. Acharam que aquela atitude era uma atitude escandalosa. É a mesma coisa se talvez eu e você formos convidados para estar com alguém. Ou estivermos, né, numa festa de um amigo, sentado conversando com ele. Talvez alguém vai olhar para nós e vai achar que a atitude é escandalosa. Mas Jesus, ou caso, Mateus, chamou seus amigos para se reunir com ele à mesa. Nós não temos aqui que questionar Jesus, nem que censurar ele. Ele estava na festa. Jesus veio justamente para essas pessoas que estavam na festa. Jesus, ele disse lá no versículo 12 e 13, que ele não veio para chamar os justos, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. E se eu e você se achamos justos, se nós nos achamos justos, e nós deixamos os nossos amigos, nós somos piores do que os fariseus. Porque os fariseus se achavam os tais. E eles se achavam tão justos que até mesmo os próprios amigos eles abandonavam. É tempo de eu e você talvez voltarmos nossos olhos para os nossos amigos. Será que eles realmente não estão precisando de mim e de você de novo? Estou falando de pessoas que a gente chama eles de amigos ou de colegas de trabalho ou de vizinhança e que ainda não tomaram uma decisão firme ao lado de Cristo. São essas pessoas. Será que não está na hora da gente voltar os olhos para eles de novo? E pedir a Deus estratégias para que Ele nos dê condições de nos aproximarmos dessas pessoas e demonstrarmos a ela o quão grande é o amor de Deus por nós. Não sei se vai ser uma festa, não sei se vai ser alguma outra coisa que você vai oferecer. Mas uma coisa é certa. Mateus, naquela ocasião, chamou seus amigos, ainda não convertidos. Eu e você, precisamos chamar para estar perto de nós os amigos não convertidos. Porque eles precisam conhecer Jesus. Ao invés de desejar que eles estejam longe de nós, é necessário desejar que eles estejam perto de nós. Porque só tem um jeito deles serem contagiados pelo amor de Deus. Se a gente conseguir mostrar isso para eles. Os amigos de Mateus confiavam em Mateus. E isso é visível por causa da festa. Mateus convidou e eles foram. Os nossos amigos confiam em nós? Ao ponto da gente abrir a porta da nossa casa e dizer assim, vem tomar um café comigo. E o seu amigo de fato ir até a sua casa para tomar um café com você? Será que os seus amigos confiam em você? Os amigos de Mateus confiavam nele. Mesmo ele sendo anteriormente, um linguajar popular nosso, um traste. Uma pessoa detestável. Mas que os amigos confiavam nele, confiavam. Ele abriu a porta da casa e disse, vamos jantar? E encheu de gente a casa. Alguma coisa Mateus tinha. Ele trouxe as pessoas. As pessoas foram lá. De alguma forma. Os nossos amigos, se nós os convidarmos hoje para tomarmos um simples café na nossa casa, eles vão? E o quanto nós vamos conseguir surpreender eles com as nossas atitudes. Sem você perguntar para a pessoa, você recebe Jesus como seu Salvador? Sem você usar essa expressão, o quanto você vai conseguir expor o amor de Deus para eles? O quanto? Você tem coragem de tomar essa atitude? Amados, as amizades, elas são uma grande porta para influenciar e transformar vidas. Por isso, ao invés de às vezes ignorar os nossos amigos não cristãos,
nós precisamos mostrar para eles que nós temos, aí sim eu volto no grande amigo, que nós temos um grande amigo chamado Jesus. E que a gente hoje pode amá-los porque estamos sendo amados. Que nós podemos dar uma palavra de amor e de conforto, de carinho e de afeição a essas pessoas, porque nós um dia fomos acolhidos. Porque hoje nós podemos ser chamados de cristãos ou de seguidores de Cristo, não por nosso próprio mérito, mas porque Jesus também, com o seu olhar de amor e misericórdia, um dia também nos alcançou. Lembra? Um dia ele olhou para você e disse: segue-me. E você tomou a decisão. Seus amigos ainda não fizeram isso. E você é o canal. Você é a ponte entre Jesus e ele. Os seus amigos também precisam de Jesus. A nossa experiência de conversão e de vida cristã precisa ser compartilhada. Quantas pessoas não cristãs que você ama? Então, em vez de às vezes nós sermos intolerantes com algumas coisas, que a gente possa partilhar da mensagem do Evangelho para essas pessoas. A gente tem que deixar, muitas vezes, a intolerância de lado. Intolerante é aquele que não sabe relevar a condição ou a situação do outro, ou o gosto do outro, e se afasta. De vez em quando a gente vê algumas atitudes intolerantes. Ah, não concordo, viro as costas e saio. Tem muita gente intolerante por aí afora. Os nossos amigos não precisam dessas atitudes nossas. Pelo contrário, nós precisamos aproximar-se dessas pessoas novamente, com amor, com o mesmo carinho que Jesus se aproxima de nós todos os dias. Afinal de contas, Jesus veio ao mundo para salvá-las, assim como ele nos salvou. Mateus foi um ganhador de amigos. E hoje a gente relembra aqui que Jesus quer continuar ganhando novos amigos através de nós. Primeiro, porque Mateus estava cheio de gratidão pela salvação que ele havia recebido. Segundo, porque ele criou meios para alcançar essas pessoas através de um banquete. E terceiro, porque ele não destruiu os vínculos relacionais de amizade. Pelo contrário, ele as nutriu por muito tempo. E isso fez com que muitos daqueles homens alcançassem a salvação em Cristo Jesus. Porque se eu e você continuarmos a leitura dos evangelhos, nós vamos perceber que muitos publicanos aceitaram seguir Jesus. E o texto vai dizer isso, através dos evangelhos, que alguns publicanos seguiam Jesus e serviam Cristo. Ou seja, alguns amigos de Mateus receberam Cristo como Salvador. Os seus amigos precisam ser salvos hoje. Deixemos Jesus agir na vida deles, no coração deles, através de nós, através dos nossos laços de amizade. Afinal de contas, eles ainda são pecadores, que precisam se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Salvador. É o seu amigo, é a sua amiga, que precisa ser salvo. Consegue pensar nessas pessoas hoje? Vamos ficar em pé? Quando a gente começa a refletir nos nossos amigos ou sobre eles, quais são os amigos não cristãos que você conhece e que você os ama? Que você tem apreço por eles? Quais são os seus amigos? Amigos não cristãos que ainda não entenderam o grande amor de Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Eu quero que você pense neles agora. Um amigo, uma amiga, coloque ele e ela bem fixo na sua memória. Fixa ele bem na sua memória. Porque é sobre a vida dele e dela que nós vamos orar agora. Nós vamos entregar essas pessoas em oração nas mãos do Senhor.
E na segunda parte da nossa oração, nós vamos pedir que o Espírito Santo nos dê estratégias para nós chegarmos até essa pessoa de uma forma diferente. Porque se a gente já chegou até agora para conversar com eles, e eles ainda não entenderam que Jesus é o Salvador, está na hora da gente mudar a estratégia. E você vai pedir uma nova estratégia para Deus. Senhor, eu quero uma nova estratégia para eu me aproximar do meu amigo ou da minha amiga, para falar do teu amor por ele, para ele e para ela. Tem o seu amigo e a sua amiga na sua mente, no seu coração? Entende e compreende que você pode ser o canal de salvação? Vamos falar com Deus? Juntos, oremos ao Senhor neste instante. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a teu santo e eterno nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. E neste exato momento, Senhor, estamos entregando a ti, ó Deus Todo-Poderoso, a vida, Senhor, de pessoas que nós conhecemos. Senhor, são colegas, Senhor, de trabalho, que nós convivemos com eles, Senhor, no nosso dia a dia. Talvez estes, Senhor, foram aqueles que passaram pela nossa mente, pelo nosso coração. Talvez, Senhor, algum amigo de infância, Senhor, que ainda temos contato com ele ou com ela, que tem passado pela nossa mente neste momento, Senhor, e que ainda precisam ser salvos. Talvez, Senhor, sejam alguns amigos nossos, Senhor, da nossa convivência, seja lá dos nossos afazeres, Senhor, das atividades extras que temos, seja ali, Senhor, da nossa vizinhança, pessoas que temos nos aproximado mais dele ou dela. Senhor, são pessoas que nós temos um certo carinho, uma certa amizade, um certo amor por essas pessoas. Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos colocar essas vidas nas tuas mãos neste exato momento. Sim, ó Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida deles nas tuas mãos, ó Pai, e rogamos de ti a graça e a bênção do céu, sim, sobre eles. Que o Senhor comece a preparar os seus corações, que o Senhor comece a preparar as suas mentes neste momento. Sim, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa ir à nossa frente, preparando o caminho, Senhor. Pai, porque nós vamos fazer contato com eles, nós vamos nos aproximar deles novamente, nós vamos, Senhor, ter uma conversa mais longa com eles, onde vamos ter a oportunidade de sentar, de conversar, de dialogar com eles, num outro momento, Senhor. Não na correria do trabalho, não na correria do dia a dia, mas ser um momento em especial com eles. Aonde vamos, Senhor, ter um momento, sim, Senhor, seja um café, seja uma conversa amiga, mas nós teremos este encontro com Ele. Sim, Senhor, em nome de Jesus. E nos dê, Senhor, nos dê estratégias. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Dê estratégia, Senhor, ao nosso coração, na nossa mente, Senhor, para podermos nos aproximar deste colega, deste amigo, desta amiga, para podermos mostrar, Senhor, o quão bom é o Senhor, o quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós em primeiro lugar. E que sim, Senhor, no meio dos dilemas da vida, Senhor, o Senhor pode ajudá-los. Nós podemos orar por eles, nós podemos dar uma palavra de orientação para essas pessoas, mas nos dê estratégias, Senhor, em nome de Jesus. E queremos novas estratégias, novos caminhos, Senhor, porque talvez até já tenhamos usado algumas, mas se elas não surtiram efeitos, é hora de nós buscarmos nova sabedoria dos céus, para sermos usados com novas estratégias nas tuas mãos. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, olha para cada um de nós que estamos aqui, Senhor, e para cada um dos nossos amigos e amigas, e que o teu poder e a ação do teu Espírito Santo seja grandiosa sobre as nossas vidas, Senhor, para que na hora em que a nossa boca abrir, Senhor, que não sejamos nós mesmos, mas seja o Senhor falando através de nós, com amor, com carinho, com, Senhor, zelo, Senhor, por estas vidas, com paixão pela salvação delas, Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja conosco, Senhor, seja com as nossas vidas, e use-nos nas tuas mãos, Senhor, como tu fizeste, Senhor, com Mateus. Ele, Senhor, levou Jesus para os seus amigos, Senhor. Hoje, nós precisamos levar o Senhor Jesus para os nossos amigos, Senhor, como um dia fomos levados até ti, Senhor.
Por isso entregamos a nossa vida nas Suas mãos e os nossos amigos. E oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que tudo, Senhor, em nós e através de nós, seja para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome.